Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje o tema que todos os maçons aprendem desde o início, a Lei Iniciática do Silêncio. Inclusive é considerada uma das mais sublimes ordens e preceitos. Mas antes de começar a falar sobre ele, vamos agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, Hijack Poker Club e Focal Óticas. É isso, Jean? É isso aí. O episódio de hoje do Café e Maçonaria é um oferecimento da Fort World Espadas Maçônicas Artesanais. Ainda não conhece a Fort World? Então acesse as redes sociais da Fort World e conheça os produtos incríveis que eles têm lá. Espadas artesanais, maçônicas, templárias, suportes para colecionadores que exigem qualidade, requinte e sofisticação. Espadas belíssimas feitas com esmero, alta qualidade e acabamento sensacional. Quer uma espada para colocar na sua loja, um belíssimo enfeite na sua casa ou até para presentear um irmão? Então acesse no Instagram @loja_FortWorld e conheça os produtos. Lá na bio do Instagram da Fort World tem o telefone e o WhatsApp do nosso amado irmão Vigilato. Entre em contato com ele através do WhatsApp e adquira os produtos. Ô Léo, e aí, você já tem uma espada Fort World? Eu já tenho a minha, inclusive está lá na estante da casa e a cunhada gosta demais. Aí, tá vendo? Muito bonita, as espadas são bonitas mesmo, você tá vendo aí nas imagens das espadas, é um belíssimo produto, tá bom? Um abração, Vigilato. E aí, meu irmão, como é que nós vamos falar então o... Silêncio, né? Silêncio. Qual que é a importância do silêncio? Silêncio encarado até como uma virtude, né? Exatamente. Lei Iniciática do Silêncio. Nos remonta, novamente, desde lá de trás, né? Já vem os estudos sobre ele. Mas antes de retomar lá atrás, no período antigo, no dicionário, ele nos traz dois significados em relação ao silêncio, que é o poder de calar-se ou a tendência de ficar quieto. Mas a lei iniciática do silêncio não é tão somente isso, de ficar quieto. Tem toda uma explicação disso, o porquê disso. É justamente isso que a maçonaria ensina o irmão desde do grau 1, desde o aprendiz. Mas aí, retomando, onde que começou as escolas iniciáticas? Então, esse já é usado há muito tempo, né? As escolas iniciáticas, desde a Grécia. Bom, diversas escolas iniciáticas utilizavam bastante, né, esse ensinamento como uma virtude do silêncio, né? E para que serve o silêncio? O silêncio serve para que você consiga ouvir, pensar antes de você falar. Então, você ficando em silêncio, e o silêncio nesse caso é para uma meditação mesmo, né? O silêncio é para que você não ocupe a sua mente falando ou para você poder raciocinar melhor o que você ouviu. Eu costumo sempre falar que é assim, quando a gente ouve, a gente fica calado, porque assim a gente pode degustar o que a gente ouviu, né? E aí degustando, sentindo o gosto daquilo que a gente ouviu, a gente pode formar uma opinião melhor e aí pode falar a respeito do assunto. Porque não interessa você dar uma opinião de supetão de alguma coisa que você mal entende ou mal entendeu, ou que você só ouviu uma pequena parte. Então, a maçonaria usa bastante esse ensinamento do silêncio, né? Que inclusive, assim, ensina os irmãos a usarem isso em todos os ramos da vida humana, né? Antes de você ficar debatendo e brigando e discutindo, fica em silêncio, ouve o que a outra pessoa tem para falar, mesmo que não te agrade, mas escuta antes de você retrucar para você poder pensar direitinho, né? E na maçonaria, Léo, é assim, agora falando para os irmãos maçons, os irmãos que já têm esse costume, né? Para a maçonaria, o silêncio tem dois sentidos. Um é esse que a gente falou, de ficar em silêncio para poder se concentrar, ouvir o que estão falando, para você poder fazer uma ideia perfeita daquilo que estão falando e poder formar a sua opinião. E a outra é do sigilo, o silêncio como sigilo, certo? E é muito importante para a ordem maçônica o sigilo,
não a respeito do que fazemos, nem nada disso, né? Porque senão a gente não estava aqui no canal falando sobre maçonaria. Mas o sigilo daquilo que se tratou em loja. E daquilo que não pode realmente revelar, né? Os nossos segredos, sinais, toques e palavras, as formas de reconhecimento. Mas o sigilo sobre o que se passou em loja tem uma função muito boa, que vale a pena você ficar em sigilo. Às vezes, se passou algo na loja onde participaram alguns irmãos, outros não. Se você não guardar o sigilo sobre o que se passou naquela sessão e comentar alguma coisa, não, lógico que uma outra coisa, o irmão apresentou um trabalho, qualquer coisa assim, mas se você for falar algum assunto que foi tratado para um irmão que não estava naquela sessão, aquele irmão talvez não tenha compreensão total, porque ele não estava na loja. E aí sabe o que acontece, Léo? Vira fofoquinha, você entendeu? E isso faz muito mal para a maçonaria. Tá certo? Então, a gente tem que tratar o silêncio com bastante respeito pelo silêncio. Exato. Certo? Voltando, como você estava falando, nas escolas iniciáticas. Eu ia falar exatamente isso. 570 a.C., a escola Pitágoras. Isso, a escola pitagórica, né? Pitagórica, exatamente. Inclusive, lá eles praticavam realmente o silêncio para o iniciado. E lá, naquela ocasião, de fato, eles permaneciam em silêncio só recebendo as instruções dos mestres. Inclusive, lá, era em torno de 5 anos que se ficavam, tinha o período, né, da iniciação dele, da purificação até ele chegar ao mestrado. E, de fato, era essa a situação, era o que era o passado. Justamente para ele aprender e, com isso, refletir para depois iniciar a sua formação, a sua opinião. Uma opinião racionalizada, exatamente. É isso aí. Inclusive, tinha punição para os tagarelas. Sim. Quem era muito tagarela tinha punição para eles. E uma coisa interessante, Léo, é assim. Eu já vi várias discussões, né, até uma vez um fórum sobre maçonaria, uma discussão de um irmão, ele ser totalmente contra essa ideia de que o aprendiz não pode falar. Sim. Porque a gente, né, como você falou, voltando às escolas iniciáticas lá do passado, não que a maçonaria seja uma sequência dessas escolas, né, mas só usando como paradigma, né, aquelas escolas. Lá, o homem, o aprendiz, realmente ficava em silêncio, ele não podia falar. Aí existe essa ideia, essa ideia dessa simbologia de que o aprendiz não pode falar porque ele não sabe falar ainda. Aí eu vi uma discussão lá no irmão falando que isso é um absurdo, então estão querendo calar. Tal. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente tem que entender isso como um símbolo. É lógico que o homem sabe falar e tem o momento dele falar. O que acontece é que para o aprendiz, o melhor a se fazer é ficar em silêncio. Por isso que a gente fala simbolicamente, esotericamente, que o aprendiz não sabe falar. Porque ele conhece muito pouco ainda da vida maçônica. Ele não tem nem como fazer uma análise mais ampla sobre a maçonaria, porque ele tem pouco tempo na maçonaria. Inclusive, se ele não sabe nem, não entendeu ainda direito, não aprendeu tudo, como ele vai explicar, se quer para um maçom, ou quer para um amigo dele, um parente, um familiar, como é que ele vai explicar o que é a maçonaria se ele mal entendeu? Exatamente. Ainda. E aí eu avanço um pouquinho ainda na Grécia, mas com o filósofo Platão, que ele fazia a comparação dos homens com os vasos de terracota, onde pelos vasos, ao ser tocados, eles emitem o som. E os homens aquilo que fala. Então, a essência que ele buscou para falar, olha, a importância, cuidado com o que você vai falar, é justamente essa ideia que Platão fala, e buscando sempre, inicialmente, o silêncio para racionalizar e poder se expressar. Então, e é isso mesmo, a maçonaria ensina, então, o silêncio como uma virtude. A virtude de, em silêncio, introspectivamente, inclusive em silêncio, não só com a boca, né? Como eu falei, em silêncio, com a mente em silêncio, o corpo em silêncio. Em silêncio, você conseguir interiorizar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está percebendo do mundo ao seu redor e poder formar uma opinião mais concreta a respeito daquele assunto. E aí sim,
você poder falar, né? Aí sim, depois disso, você poder dar a sua opinião, depois de ter meditado no silêncio. É isso, inclusive, que para Nikola Aslan, ele dá essa ideia de que é o exercício perpétuo do pensamento. O pensamento que você, em silêncio, faz. E não só ficar escutando, mas prestar atenção naquilo que o outro está falando e também raciocinar a respeito. Então, isso era também o que nos ensina Nikola Aslan. Tem um outro doutrinador também, que muitos conhecem, Raimundo Delia Júnior. Ele faz a comparação, inclusive, à lei iniciática dos silêncios com o recém-nascido, onde o recém-nascido simbolicamente precisa desenvolver as habilidades primeiras, né, de olhar, de enxergar, de escutar, de sentir o olfato, o tato, o paladar, para depois começar a andar e só assim está maduro bastante para aprender a falar. Então essa é uma comparação que ele faz. Ele faz a comparação do aprendiz com o bebê. Com o bebê, Muito exatamente. interessante. Aí tem mais um... Tem mais um doutrinador também, que é interessante a comparação que ele faz, a Gabriel Gomes, que ele fala que durante o aprendizado, no grau 1, o aprendiz maçom, ele tem que estar focado em talhar a pedra bruta. E que, portanto, ele não tem tempo para falar, mas sim de aprender os ensinamentos que são passados em loja para atalhar a sua pedra bruta. Que belo ensinamento, né? Já que você citou aí uns autores, eu vou citar também, ó. Vou citar o irmão José Martins Jurado, esse livro, A Maçonaria do Iramita Apontamentos, é um livro... Excelente. Eu adoro o livro dele. E ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Ouvir é uma ciência. E se essa ciência faltar, qualquer tentativa de compreensão literal, sobretudo quando o discurso trata de consciência objetiva e de união da diversidade e da unidade, é destinada, adiantadamente, ao fracasso, além de estar prenhe de novos erros na maior parte dos casos, né? É o que a gente está falando aqui. Normalmente, se você não pensar bem no que você está ouvindo, e principalmente esses assuntos, né, bastante, às vezes até complicados, intrínsecos, muito intrincados, quero dizer, então você provavelmente vai falar, quando você falar, a ideia vai estar prenhe de erros, né? E o próprio José Martins Jurado, ele cita um outro doutrinador aqui, que é o Luiz Humberto Santos. E é sensacional, né? Tão boa que um autor cita o outro. Olha que legal. Diz o seguinte: o silêncio assim praticado eleva-se à categoria de virtudes, graças à qual corrigem-se muitos defeitos, aprendendo-se, ao mesmo tempo, a ser prudente e indulgente com as faltas que se observa. Ótimos ensinamentos, né? A lei iniciática do silêncio realmente nos traz um ensinamento e nos faz chegar a uma virtude. Exatamente, é isso que falta muito para a sociedade, é isso que os maçons aprendem e tentam levar para a sociedade como um todo, né? Porque está acostumado, né, a sociedade fora da maçonaria, onde todo mundo fala e fala, né? E que já tem aquela opinião formada, é difícil você tentar convencer ou ensinar, fazer qualquer outro tipo de situação para contra a pessoa. E é aquele papo, né, quem fala demais dá bom dia ao cavalo, é verdade, porque o cara fala tanto que às vezes ele não está falando nada. Essa é a verdade. O José Martins Jurado, inclusive, ele usa uma expressão, ele fala verborreia. Ele fala, o cara tá falando tanta coisa, mas nada se aproveita daquilo. Eu acho que era essa que nós tínhamos que falar sobre a lei iniciática do silêncio, tão valoroso esse ensinamento para os irmãos, para a sociedade como um todo, que tem que ser aplicado diariamente, não só para os irmãos, mas ser levado também na sociedade. É isso aí, como um exemplo, né? Como um exemplo. Maravilha, excelente o papo aqui, galera. Seguinte, então estamos terminando aqui nosso papo. Não se esqueça, mais uma vez, não esquece nunca. Boa. Chegou até aqui, se ainda não deu aquele like, aquele curtir maravilhoso, vai lá e senta o dedo no like, no curtir, curte, se inscreve e aciona o sininho para você ficar ligeiro, para quando tiver novos vídeos você
ser avisado e não perder nada. E também segue a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. É isso aí, gostou? Compartilha com os amigos, com os parentes. Tema bacana, não só esse, como todos os outros. Recomenda para assistir os nossos vídeos. É isso aí. Beleza? Galera, até a próxima. Viva, viva, viva!